Vamos lá. Então, assim, ó, questão 1. Uma função real de variável real é uma regra, relação f, em que cada número real x de algum subconjunto A contida em C, associa outro número real y de maneira única e sem exceção. É o caso, por exemplo, de funções trigonométricas. Sinale a alternativa que traz o exemplo específico dessa função. Olha só, é... pessoal, letra A é e elevado a x, B, módulo de x, C, log de x na base A, D, logaritmo natural de x e E, tangente de x. Quem tem acompanhado aí, essa questão é para fazer gol. Não tem muito o que falar sobre ela, porque depois eu vou colocar aqui, eu coloquei uma página de resumo, né? Função de e de x é uma exposição, isso aqui, ó, é uma função exponencial. Não sei se vocês viram aí alguns vídeos que eu mandei, foi logo que eu fiz as primeiras revisões. Módulo de x é uma função modular, tá? Logaritmo de a, base a em x, isso aqui é uma função de log, logaritmo. Ln é log natural de x, também é uma função logaritmo. E a função tangente de x é a única trigonométrica. As funções trigonométricas seno de x, cosseno de x, tangente de x. Tá? E são funções trigonométricas. Beleza? Até aqui? Estão conseguindo ver ou não? E me ouvir? Sim, tudo certo. Ah, então beleza. Bora. Questão 2. Na matemática, a função correspondente à associação de dois conjuntos, ou seja, ela indica como elementos estão relacionados, os pares ordenados assim produzem o que se chama gráfico de uma função. Qual a alternativa que indica o formato do gráfico de uma função f de x, x ao quadrado? Isso aqui é uma função de segundo grau. Também coloquei nos vídeos aí. Isso aqui é bem uma revisão geral aí, ó. Segundo grau, a gente tem um gráfico dessa forma. Ou um gráfico dessa forma. E isso aqui, ó, a letra D, função não gera gráfico, é mentira. Reta bissetriz é uma reta que divide um ângulo em um ângulo, reta bissetriz, ó. Você tem um ângulo aqui, só para vocês entenderem o que é. É uma reta que vai dividir o ângulo em duas partes iguais. Isso aqui a gente chama, então, tem um ângulo de 45, de 90 graus, vai dividir dois ângulos de 45. Isso aqui a gente chama de bissetriz. Tá? Então não tem nada a ver com gráfico também. As assíntotas é onde passa onde você tem os limites do gráfico. Então também não tem nada a ver com isso, né? Então o nome disso aqui, desse U, né, desse sorriso que a gente coloca para cima ou para baixo, a gente chama de sorriso, né, para tentar aí melhorar o entendimento, é a parábola, tá? Então isso é uma parábola, que ela pode ser com cavidade voltada para cima, no caso de x quadrado, ou para baixo quando é menos x quadrado. Questão 3. Por definição, a função de uma variável real se trata de uma regra de associação em que cada número x associa ao número real y, x é denominado variável independente, enquanto y é variável dependente, e representa o valor da função f, ponto, ou seja, y igual a f de x. Seja a função y igual a 2x mais 3, assinale a alternativa correta que contém a representação. Eu até tirei as alternativas, não ficou legal? E aí eu falei, a minha base é tentar mostrar para vocês. Então isso daqui, ó, se vocês olharem bem, ó, y também está na primeira aula lá, que eu coloquei, 2x mais 3. Ó, isso aqui, o x está elevado a 1. Quando você não vê nada na frente do x, o x é elevado a 1, tá?
E quando você tem igual ao anterior, se você tem y igual a x ao quadrado mais 2x menos 3, esse 2 aqui, que a gente eleva aqui, ó, isso aqui significa que a gente tem uma função do segundo grau. E a do segundo grau, acabei de falar para vocês que é uma parábola. Essa daqui é do primeiro grau. E a do primeiro grau, ela é uma reta, né? Do terceiro grau também é um outro tipo de parábola, que a gente vai ver hoje aqui. A exponencial é um outro tipo de gráfico que vai montar. O logaritmo é outro tipo. E assim sucessivamente. Bom, então aqui a gente está tratando uma função de primeiro grau. E ele está querendo o quê? A representação gráfica desse negócio. Aqui você tem dois caminhos a traçar, né? Ou você fica dando valores para o x e descobre um valor de y e constrói uma tabela aqui do lado e traça o gráfico no seu plano cartesiano, que esse plano cartesiano a gente traça sempre uma reta y e uma reta x, onde eu atribuo valores aqui para o x e vou tendo valores para y. Só que aqui, como a minha intenção é só ter um esboço do gráfico que eles falam, né? Não precisa fazer um gráfico bonitão, todo certinho, né? Eu só quero ter, na verdade, mais ou menos como está o gráfico. Esse negócio está ficando reto. Então, ó, vamos lá. Como que eu vou saber para fazer uma reta aqui? Eu sei que é uma reta, né? Então aqui, primeira coisa, se o número que acompanha o x ele é positivo, a minha função é crescente. Então eu já sei que a minha reta ela vai ser crescente assim, ó. E se eu tenho um número negativo ali no x, a minha reta vai ser decrescente desse jeito aqui. Então, ó, aqui a gente tem uma função de primeiro grau, tá? Então, como é uma função de primeiro grau, a gente é uma reta, que se o x aqui é positivo, a reta vai para cima e negativo ela desce, que é isso aqui. Isso aqui é decrescente, que eu estava escrevendo, e isso aqui é crescente. Então, olha só, 2x mais 3. Eu quero só o esboço do gráfico. Então, para eu fazer um esboço, eu posso ficar dando valores para x aqui, descobrindo valores de y aqui eternamente, e ir traçando pontinho por pontinho e fazendo gráfico. Mas, como eu só quero traçar um gráfico mais ou menos, eu tenho que descobrir dois pontos. Ó. Um ponto que a reta passa pelo y e um ponto que a reta passa pelo x. Como que eu faço isso? Eu vou igualar primeiro o x igual a zero. Quando eu igualo x igual a zero, né, eu vou descobrir o quê? O valor do y. Então eu tenho aqui o ponto 0,0, só relembrando. Igualando a zero, eu vou descobrir esse valor aqui, que ela vai passar aqui, ó, onde eu estou traçando. Então vamos lá. Para o x igual a zero, eu vou ter y igual a 2 vezes 0 mais 3. 2 vezes 0 é 0, o y meu é 3. Logo, a minha reta vai traçar aqui no 3. Agora, eu quero ao contrário, eu quero onde ela pega aqui no x. Então, eu vou fazer o quê? Para eu descobrir onde pega no x, eu vou igualar o y igual a 0. Então, eu vou ter 0 igual a 2x mais 3. Tem que passar o 3 para o outro lado da equação. Passa para o outro lado, ele vai como menos 3 igual a 2x. Logo, meu x, vou só inverter o lado, é igual aqui a menos 3 sobre 2. O 2 está multiplicando, ele tem que passar dividindo para o outro lado na equação. Então aqui eu sei que vai ser menos 3 meios, que é onde ele corta no meu eixo x. Então quando o y é zero, né, o meu x vale menos 3 meios. E aí, para eu fazer o esboço, é só passar a reta aqui entre os dois e já era. Tá feito. Minha função é crescente
porque é positivo aqui, e aí eu já sei, o gráfico seria esse daí, para você assinalar. Beleza? Então, número 4. Em funções trigonométricas, são funções angulares que relacionam o valor do ângulo em grau ou radiano com o valor da razão trigonométrica. Sobre a função seno e cosseno, analise as afirmativas a seguir. Então é o seguinte, primeira coisa que ele fala, domínio das funções é todo o conjunto de números reais. Só para lembrar aqui, ó, a gente tem aqui, ó, o conjunto dos números reais, né? Dentro dos reais, você vai ter esses racionais. Dentro dos racionais, depois eu faço melhor. Vai ter o inteiro e lá dentro o natural, né? Então, ó, qualquer número que seja real aqui dentro, né, a gente tem todos os conjuntos. Então, é admitido qualquer número real no domínio. O domínio é o quê? É o valor do x. É o valor que eu coloco no x. Tá? O contradomínio das funções é o conjunto dos números racionais. Está falando que só é os conjuntos dos números racionais. Então, não pode ser. Você pode encontrar raiz, radianos, um monte de número aí. Então, não. A imagem é de menos 1 a 1. Para quem viu lá as aulinhas que eu passei, verdadeira. E suas funções são periódicas em 3π. Também seria falso. Então, essa questão aqui também, todas essas questões até aqui que eu fiz, é tudo sobre funções e questões assim que é de segundo grau. Não tem nada a ver com superior ainda, tá? Então aqui estaria tranquilo para matar também. Mais uma aqui Ô, que eu... Anderson, Oi. eu estou em dúvida entre os conceitos de contradomínio e imagem. Você pode falar um pouquinho sobre isso, por favor? Sim. Já vou... Deixa eu ver aqui. A 6 é 1. Aí eu vou... Eu não deixei aqui um... Deixei um espaço aqui para revisão. Eu vou retomar isso aí. Deixa eu Tá, fazer obrigada. essas aqui e já vou passar isso aí. Bora. Então, ó, intervalos são finitos, um monte de coisa, nem vou ler aqui. Tá falando que o intervalo pode ser aberto à esquerda, fechado, eles colocam um monte de coisa. Vamos lá. Considerando a inequação 2 mais 4 de x menor que 2x mais 6, qual é o intervalo de números que satisfazem essa igualdade? Pessoal, isso aqui é uma equação, na verdade, de primeiro grau, é a mesma coisa. A única coisa é que a gente tem o sinal de maior ou menor aqui no meio. No caso aqui é menor, 2x mais 6. Em uma equação de primeiro grau, meu objetivo é isolar o x e achar o valor dele, sempre isso. Eu vou isolar a variável e achar o valor dela. Então o que eu vou fazer aqui? Vou pegar esse 2, vou passar para o outro lado. Então eu vou ficar, que tem o x. E esse 2 eu vou passar para o outro lado do sinal aí para eu ter variável de um lado que não é variável de outro. Vou ter 4x menos 2x menor que 6 menos 2. Tá? Então, 4x menos 2x eu tenho 2x menor que 4. X é menor que 4, 2 está multiplicando, vai passar dividindo sobre 2. Né? E 4 sobre 2 significa que minha resposta é que x é menor que 2. Né? Ou, né, você quer escrever de outra forma, ele vai de menos infinito, né, até 2. No caso aqui seria aberto, né? Não tem nem o menos infinito até o 2. Né? Tá? Então, x menor que 2, essa seria a resposta. Tá? X menor que 2. Tranquilo, essa bem fácil também, seria tranquila de responder. Essa eu não passei na revisão, mas eu vi aí um professor resolvendo, não tá difícil também, né?
Considere x em função definida em um intervalo L, a qual admite inversa de x em g de y. Identifique a inversa da função. Então, a inversa eu vou trocar o x com o y. Simplesmente isso. Esse x vai para cá e o y vem para cá. Então, eu vou ter que x igual a 2y mais 3. E eu tenho que passar o 3 para o outro lado. Isolar o y. X menos 3 igual a 2y. E o 2 eu tenho que passar dividindo. X menos 3 dividido por 2 é igual a y. Está aqui minha resposta. Alternativa D de dado. Essa estaria tranquilo também para fazer. Tá? Então, a 7, para terminar essa revisão, que aí já vou falar um pouquinho do que já caiu para nós aí, ele está falando de coeficiente angular da reta é tangente ao gráfico da função f no ponto PAB, PA, B, é dado por limite de x tendendo a A, função de x menos f de A sobre x menos A. Isso aqui é definição de derivada. Tá? Encontre a equação da reta tangente ao gráfico f de x, x ao cubo, no ponto 1,1. E aí eu vou entrar na revisão, vou pegar o que a Gabriela aí perguntou e já vamos pegar de ponte. Então, olha só. Para isso, utilize a definição acima para encontrar o coeficiente angular da reta. Definição de derivada. Eu sei que meu f' de x vai ser igual. O 3 tem que cair, fica 3, e eu subtraio 1 do expoente. 3x ao quadrado. Então, derivada eu caio o expoente e subtraio 1 dele. Então fica 3x ao quadrado. E aí eu tenho ponto aqui 1,1. O gráfico desse cara aí, ó, de x ao cubo, né? Ele é um gráfico assim, ó. Se eu não me engano. Passa por aqui e vai para lá, né? E qual que é a nossa... O que ele quer, na verdade, aqui? Ele quer exatamente uma reta... Deixa eu fazer de outra cor. É uma reta que tangencia aqui. Num ponto 1,1. Onde aqui, ó, o primeiro valor é x e o segundo é y. Sempre. Qualquer ponto no ponto cartesiano. Então, ó, eu quero uma reta tangente, eu quero essa equação. Ele quer a equação da reta. Ó, aqui, ele falou para mim. Equação da reta tangente. Então, essa reta é tangente, ela está passando ali, próxima ali do gráfico, e ele quer essa equação aqui. Eu não achei a equação da reta, que isso aqui é uma equação de segundo grau. Ó. 3x ao quadrado, para mim é segundo grau, um parábola. Não tem equação da reta. E o que na verdade eu vou encontrar aqui, nesse cara aqui, ó? Eu vou encontrar o seguinte, eu vou pegar o ponto 1 e vou colocar aqui dentro. O f de linha 1 vai ser 3 vezes 1 ao quadrado, que vai dar 3. Então, esse 3 que eu acabei de achar é o que a gente chama de coeficiente angular da reta. E o que é o coeficiente angular da reta? É exatamente quanto que ela está inclinada. Eu vou desenhar um outro aqui, ó, que já aproveitando e fazendo a revisão. A gente tem o x e o y, e eu tenho uma reta aqui, ó. E essa reta, eu posso mexer ela desse jeito, de vários jeitos. Posso fazer assim. E aí eu tenho o quê? Um ângulo que se forma aqui, ó, nela.
Então, isso para mim é o meu coeficiente angular que ele está falando ali, né? E aí, como que funciona para eu saber esse coeficiente angular que está aqui? Eu tenho que pegar aqui no meu gráfico um valor de x aqui e outro valor de y aqui. E aqui no meio, ó, eu tenho x0 e y0, que eu parto daqui da origem e vou para a direita ou esquerda. Então, daqui para cá, ó, eu tenho o que a gente chama de delta x, que é a diferença, delta y, desculpe, a diferença de baixo até aqui em cima, e aqui embaixo eu tenho delta x. E aí que se enquadra nas aulas que eu falei com vocês aí de trigonometria. Eu tenho um cateto oposto, que no meu caso aqui é um cateto oposto, observando daqui, né? Ó, pondo um bonequinho aqui e olhando, eu tenho um cateto oposto e meu ΔX seria um cateto adjacente. Então eu tenho a relação coca. E coca é meu tangente de alfa, é a mesma coisa que coca. Então isso que é meu coeficiente angular da reta, que é esse 3 aí. Então, ó, meu tangente de alfa vai ser ΔY sobre o ΔX. E o 3 que eu encontrei é justamente o ΔX. Eu vou passar ele para lá, o tangente de alfa. Então, eu vou passar o ΔX para lá, ó. Eu vou ficar com o tangente de alfa, que multiplica ΔX, que é igual a ΔY. Então, ó, eu vou ter 3, que é o que multiplica, x menos x0. Quanto que vale meu x0? 1, ó. Ele deu o valor. É igual a y menos 1, é y menos y0, que é 1. Tá? Aplico a distributiva. 3x menos 3 é igual a y menos 1. Tem que passar o menos 1 para lá. Eu fico com 3x, menos 1 passa para lá, mais 2, mais 1. Menos 1 igual a y. E eu vou ter que y é igual, só invertendo aqui, é 3x menos 2. E essa seria minha equação da reta tangente, que seria essa reta aqui, ó, que ele perguntou. 3x menos 2. Então, olha só, o que a gente viu aqui? Que a gente tem, ó, o x, que a gente chama de domínio da função. Esse meu domínio, eu atribuo valores a ele e encontro valores de y, ou f de x, que a gente chama, em função de x, onde cada valor que eu atribuo para cá, eu encontro um valor de y do outro lado, se é no caso da minha reta, ou f de x, que cada valor que a gente encontra vai compor a minha imagem da minha função. Então, a imagem, ela está dentro do contradomínio, que o contradomínio, ele tem imagem dentro dele. Então, isso aqui a gente chama de contradomínio. Então, às vezes vai ter valores aqui que eu tenho em y que não vai ter nada lá em x. Mas quem manda o x? O x manda sempre um valor para y. Eu atribuo um valor para x e encontro o valor em y. Sempre dessa forma, né? No caso de uma equação de primeiro grau, a gente tem uma reta, como eu falei para vocês. Uma reta que ela pode ser crescente, quando você tem 3x, quando esse cara aqui ele é positivo,
E quando você tem uma reta decrescente, você vai ter, por exemplo, menos 3x, sei lá, estou colocando qualquer valor aqui, mais 2, estou chutando aqui, menos 1, né? Então, isso aqui, né, a gente chama de coeficiente angular da reta, e o menos 1 a gente chama de coeficiente linear. Isso no caso de uma função de primeiro grau. Acabei de definir função de primeiro grau, que é domínio imagem. Função de segundo grau. Na função de segundo grau, no caso do x², que a gente viu ali, eu vou ter uma parábola, né? Que daí, conforme eu vou dando aqui valores, ó, para x, eu posso ter o mesmo valor de y aqui no meio. Que eu posso ter uma hora x negativo e x positivo aqui, e achar um valor aqui, sei lá, vamos por 2 aqui, né? Então, esse seria meu domínio em imagem, eu vou achar o mesmo valor aqui no meio. É uma parábola, né? No caso aqui seria x². Então, isso aqui seria de segundo grau, que eu estou indicando. E como ela é positiva, né? Parábola com concavidade voltada para cima. Se eu tenho o x negativo, eu vou ter uma parábola com concavidade para baixo. No caso, deixa eu pôr aqui, certo? Seria menos x². Aí eu tenho concavidade voltada para baixo, tá? E aí a gente pode assumir outras coisas, como eu coloquei no exercício lá acima. Ó. Você pode ter uma função exponencial, que no caso ela vai sair daqui, né, de um valor e vai subir. Isso aqui no caso ela é um gráfico exponencial, né? Você pode ter um gráfico de função logarítmica. No caso, você vai ter o inverso daquela função, né? O log normalmente ele faz isso aqui. Tá? Isso aqui seria de log, né? E você pode ter o que a galera mais se complica, né? E daí, no caso, eu vou fazer aqui só um esboço rapidinho, que é só para relembrar mesmo. A minha imagem, meu X e meu círculo trigonométrico, onde no eixo X eu teria cosseno, no eixo Y eu teria seno, e conforme eu vou girando a minha reta aqui dentro, que eu formo um triângulo aqui dentro dessa circunferência, eu vou girando ele aqui dentro dessa circunferência, eu vou gerando um gráfico, onde no caso, aqui a circunferência de raio 1, esqueci de fazer maior, eu vou ter aqui, ó, de 1 a menos 1, né? Então, eu começo daqui, desse lado aqui eu vou ter menos cosseno de x, vou tirar esse x, e aqui menos seno de x. Tá? Então, ó, no gráfico do seno, eu vou começar do zero, porque o seno aqui no primeiro momento ele vale zero. Né? Tracejar aqui mais ou menos. Então o seno ele começa do zero, passa lá, desce, sobe,
e volta. Então aqui no caso, ó, e aí ele começa de novo. Isso aqui eu vou dando quantas voltas eu quiser nesse negócio aí. Então aqui, ó, eu começo do zero, vou para π sobre 2, que em radianos a gente conta 90 graus aqui no caso. Desço para π, onde ele vai valer zero de novo. Desço para 3π sobre 2, que ele vai ficar menos 1 negativo lá embaixo. E aqui eu paro em 2π. Então, de 0 a 2π é o meu período, que ele acabou de falar. E a alternativa aqui, ó, ele jogava 3π. E não é, porque no meu círculo trigonométrico, eu só tenho 0, π e uma volta inteira, que é 2π. E aí eu vou dando várias voltas aqui. Na verdade, tem 3π, 4π, mas ele volta a ficar o gráfico igual. Então a gente chama isso aqui de período. Daqui para cá, até o 2 aqui no caso, né? Isso aqui a gente chama de período, que ele está se repetindo de novo. Com relação ao cosseno, ele começa aqui valendo 1, né? Começa valendo 1. Agora vai ficar meio ruim o meu gráfico. Começa valendo 1. Em π sobre 2, ele vai valer 0. Em π sobre 2 ele vai valer, deixa eu ver, 0. Isso. Em π, ele vai ter que valer menos 1, que ele vai estar lá embaixo, né? Em 3π sobre 2, ele vale 0 de novo. E em 2π, ele vale 1 outra vez. E assim sucessivamente aqui. É um outro tipo de gráfico. Tá? Que eu fiz em roxo aqui. Então, esse aqui seria de cosseno. E em vermelho seria de seno. Só para vocês terem uma ideia e relembrar um pouco de trigonometria. Certo? Gabriela, beleza? Aqui então, domina imagem? Domine o valor você dá para x e Tudo encontra o valor certo. de y. Obrigada. De nada.